que a gente já teve aqui no Acorda Metrópolis, de nós três aqui juntos. Gabriel Bus, nosso coordenador de política de Metrópolis.com, está aqui com a gente também hoje de forma virtual, né, Bus? Muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Marília. Bom te ver de volta. Às sextas a gente fazia um resumão aqui da política com os três pessoalmente. Vamos ver se a gente consegue repetir essa semana. E assim, agora é turbo nas eleições. Copa do Mundo está acabando. Recesso vai começar essa semana para o Congresso. Supremo Tribunal Federal já está em recesso, mas tem, claro, os ministros plantonistas. E depois que tudo isso acabar, a partir de agosto, é campanha nas ruas, o Bus. E como eu e a Marília a gente estava falando aqui, esses parlamentares todos, ou um ex-parlamentar como o Eduardo Cunha, mas que quer voltar, não estão ligando muito, parece, para as suas próprias investigações. Pois é, Nath, Marília. É uma situação difícil para eles nesse momento, embora não pareça que não, porque da mesma forma como a gente comentou aqui na sexta-feira, que o caso Master ele avança e complica candidaturas, no caso das emendas também. E é sempre importante, Marília acabou de ressaltar, né? E é sempre importante a gente ressaltar. A gente está falando de dinheiro público, né? Dinheiro dos impostos, emendas, e os parlamentares, toda vez que a gente fala de investigação sobre emendas, eles usam o argumento: ah, mas vocês estão criminalizando a política. E não é o que a gente faz, né, enquanto imprensa. A gente está sinalizando sempre que é dinheiro público para que a população tenha noção da gravidade do ato que o parlamentar, o ex-parlamentar, no caso desses dois personagens, estão cometendo. Porque é um desprestígio com a população quando se gasta um dinheiro, um valor desse tamanho, de forma para benefício próprio. A gente está falando de cidades ou municípios que foram beneficiados de alguma forma, mas que se tinha ali um plano de ação para beneficiar o partido, a sigla, enfim, os interesses privados desses dois personagens, né? Aqui falando de Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha. Então, eles fingem que não se importam, mas a gente percebe, por exemplo, na campanha do Flávio Bolsonaro, uma preocupação. O Flávio Bolsonaro já está com uma situação complicada por ele próprio ali, uma crise familiar. Ele tem um problema com o reduto dele, que é o Rio de Janeiro, está numa situação muito complicada, porque você tem um candidato que desistiu, que era Cláudio Castro, o outro candidato que foi preso, pré-candidato, né? Ambos pré-candidatos ao Senado. Ou seja, acabou o palanque de Flávio ao Senado neste momento no Rio de Janeiro. Você só tem Douglas Ruas, que é o candidato ao governo de Flávio Bolsonaro. Então ele tem um problemão. Aí agora vem o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também alvo aí de bloqueio de dinheiro. Ou seja, mais um escândalo. E aí cai por terra o discurso de Flávio Bolsonaro contra a corrupção, por exemplo. Quando você tem tantos aliados envolvidos numa situação dessa, fica difícil você exaltar o discurso contra a corrupção, que foi muito usado por Jair Bolsonaro, por exemplo, em 2018, quando venceu ali o PT, na época não era Lula, né, era Fernando Haddad, e foi um dos motes da campanha que mais fez sucesso para que Jair Bolsonaro tivesse o resultado expressivo que teve. Então, 8 anos depois, a gente está falando da mesma família disputando a presidência, mas que não tem mais, não consegue mais levar esse discurso tão a cabo, porque hoje tem personagens muito próximos envolvidos em escândalos como a gente está vendo. É. E escândalos de várias origens ou de várias sobre emendas parlamentares, que é sempre uma situação muito polêmica, e também comentamos de Jacques Wagner, que não está ligado ao Flávio Bolsonaro, mas está ligado a um pré-candidato à presidência da República, e Ciro Nogueira, que tem um caminho de ligação, ultimamente, pelo menos, mais próximo a Bolsonaro, principalmente a Jair Bolsonaro, foi ministro de Jair Bolsonaro, visitou Jair Bolsonaro na casa dele, naquele período ali antes da superintendência da Polícia Federal, e a gente já ressaltava, né, que era uma figura do centrão, das poucas ali que não eram do bolsonarismo, que faziam essas visitas, continuavam acompanhando o caso de Jair Bolsonaro. E nesse caso de Ciro Nogueira e Jacques Wagner, é Daniel Vaccaro, né, compliance zero. Não tem nada a ver com emendas parlamentares, é uma relação
obscura com o empresariado brasileiro, com um empresário de um banco médio, uma outra relação, né? E ali eles estão sendo investigados por receber propina para levar para o Congresso. O Congresso é um cenário muito importante na história do Daniel Vaccaro, mas é a ideia de o Daniel Vaccaro colocar e impor as suas vontades que só o beneficiariam dentro do Congresso Nacional através desses parlamentares que são muito importantes. Um era líder do presidente Lula no Senado, líder do governo no Senado, e o outro era o principal nome do centrão brasileiro. Pois é, Nath. E tem um dado interessante nessa nova composição aí de investigação em relação às emendas, porque Eduardo Cunha vinha se colando nos últimos meses muito próximo do bolsonarismo, né, com um discurso conservador, do qual ele sempre teve, mas obviamente de forma mais enraizada para atrair esse eleitor bolsonarista, esse eleitor da direita ligado ao bolsonarismo. E ele gravou um vídeo recentemente com o Flávio Bolsonaro, quando o Flávio Bolsonaro foi lá em uma das rádios da qual ele administra, agora em Minas Gerais, e ele gravou um vídeo todo entusiasmado ao lado de Flávio Bolsonaro. Então, é um personagem que agora, meses depois, passa a ser tóxico, né? Porque está investigado em mais uma confusão, vamos dizer assim, que são o caso das emendas agora. A gente sabe, Eduardo Cunha tem uma série de problemas com a justiça anteriores lá atrás, na época da Lava Jato, por exemplo, é um personagem que acabou sendo caçado logo depois do impeachment de Dilma Rousseff. Ele que gosta de exaltar, né, o papel dele no impeachment, que deu abertura ao processo contra ex-presidente, mas que logo depois também foi cassado. E agora tenta voltar ao jogo político, tenta ali se habilitar como deputado federal por Minas Gerais e tenta colar sua imagem ao bolsonarismo. Ele que foi entusiasta aí nos últimos meses de Flávio Bolsonaro, chegou a gravar aquele vídeo que agora, claro, vai ser usado por quem é opositor a Flávio Bolsonaro, e aí não se limita só ao PT, né, os demais candidatos, para fazer essa comparação de que, olha, dois ex-parlamentares e dois ex-parlamentares muito ligados a Flávio Bolsonaro. Evidente, Eduardo Cunha muito menos, porque né, é uma ligação ali muito indireta, uma ligação, na verdade, que Eduardo Cunha tentava fazer até esse momento para, claro, angariar apoio, angariar votos, porque sabe que a família Bolsonaro tem um potencial de voto muito grande e é evidente que quando você cola a sua imagem a eles, você tem algum tipo de ganho político, né? É isso. Tanta gente, né, fez essa aproximação desde lá de 2018, desde quando o Jair Bolsonaro foi o azarão, foi o Dark Horse nas eleições de 2018, cresceu muito durante a campanha e nas eleições que aconteceram depois, muita gente se colou ao Jair Bolsonaro para conseguir esse capital político, tipo Romeu Zema, que agora está tentando se distanciar do Flávio Bolsonaro, mas chegou a ser cogitado a ser vice do Flávio Bolsonaro. Mas desde que acontece a revelação da relação do Flávio com o Daniel Vaccaro, o Romeu Zema diz, não, imagina, eu vou ter a minha candidatura, isso que o Flávio fez não pode ser aceito e tudo mais. Vamos continuar falando, então, da campanha, da pré-campanha do Flávio